Olá, eu sou a professora Roberta. Estamos aqui para a correção da parte de língua portuguesa da prova do concurso dos Correios de 2011. Antes de começarmos a nossa correção, deixo neste primeiro slide os meus contatos. Se em algum momento você tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa comigo, sinta-se muito à vontade para enviar mensagem para qualquer desses canais. Bom, vamos então para a nossa primeira questão? A nossa primeira questão nos diz o seguinte: assinale a opção em que o texto de placa que alerta para a presença de cão raivoso está corretamente pontuado. Temos aqui então uma questão de pontuação. A letra A, veja, cão raivoso? Cuidado? Bom, temos dois questionamentos. Se temos dois questionamentos, não temos um alerta, né? Um alerta não é um questionamento. Então, letra A errada. Letra B. Cuidado, dois pontos, cão raivoso. Veja, os dois pontos antecedem o quê? Antecedem uma citação, antecedem uma enumeração, antecedem um aviso, entre outros. Então, até aqui tudo bem. Cuidado, dois pontos, cão raivoso. O problema é que, após os dois pontos, eu não tenho letra maiúscula, né? Por quê? Porque os dois pontos não encerram uma frase, né? Eles não terminam uma frase, uma oração. Então, após os dois pontos, eu uso letra minúscula. A menos que, após os dois pontos, eu tenha uma citação direta. Se eu tiver uma citação direta e essa citação direta começar com letra maiúscula, aí tudo bem. Então, aqui temos uma questão. O ponto de exclamação, ok. Cão raivoso, beleza. Vamos deixar a letra B em stand-by. C. Cão raivoso? Cuidado. Bom, aqui temos um questionamento não é um alerta. Cuidado, letra D, né? Cuidado, cão raivoso. Questionamento também. Não. Letra E, cuidado, dois pontos. Cão raivoso? Também não. Então veja, a mais correta aqui é a letra B, e realmente esse foi o gabarito da banca. Agora, a única ressalva que eu faço aqui é a questão da letra maiúscula, tá? Após os dois pontos, nós teríamos que ter aqui cão grafado com letra minúscula. Mas o gabarito é a letra B de bola. Em termos de pontuação, a letra B está correta, tá? Só mesmo a questão da letra maiúscula é que eu precisei fazer essa ressalva porque não deveria estar assim. Mas a banca não mudou o gabarito, ficou dessa forma. Vamos para a questão 2. Questão 2. Só mudar aqui a corzinha da caneta. Pronto. Bom, na questão 2, veja, há uma figura, né? E temos o seguinte texto. Na figura acima, que é parte de uma página da internet, www.correios.com.br, são mostrados dois serviços prestados pelos Correios. Tá? Então, temos aqui dois serviços: busca CEP ou endereço e rastreamento de objetos. Vamos lá. Aqui temos uma questão de interpretação de texto. Letra A. Infere-se da figura que, ao digitar, por exemplo, a palavra analgésico no espaço para busca CEP ou endereço, ou no espaço para rastreamento de objetos, e em seguida clicar um dos dois botões buscar, o usuário visualizará uma lista de todas as páginas da internet que contenham a palavra analgésico. Veja, isso aqui, por acaso, é um site de buscas? Não, não. Isso só aconteceria, né, de você digitar a palavra analgésico, né, e aparecer, na verdade, uma lista de todas as páginas da internet que contenham essa palavra, se eu estivesse num site de buscas, no Google, por exemplo. Então, aqui não se trata do Google. Então, a letra A é errada, isso não aconteceria. B. Embora os serviços estejam separados, infere-se da figura que é possível buscar um objeto em busca CEP ou endereço ou um endereço em rastreamento de objetos. Aqui nós temos dois serviços diferentes, cada um com a sua especificidade. Então, errada a letra B também. Letra C. Se, por exemplo, o usuário digitar o endereço Rua Riachuelo, lote 2, número 25, no espaço para busca CEP ou endereço, e em seguida clicar o botão Buscar, correspondente ao serviço, ele não deverá obter o número do CEP correspondente a esse endereço. Vamos ver. Então, digitar o endereço aqui. Será que se ele digitar o endereço aqui, da forma como foi colocada na alternativa, Rua Riachuelo, lote 2, número 25,
ele vai obter ou não vai obter o número do CEP? Não vai, não vai. Então, a letra C está correta. Está correta. E por que que ele não vai obter? Porque, veja, aqui está sendo dito para não utilizar número de casa, apartamento, lote, prédio ou abreviação. E veja, aqui nós temos o lote, nós temos o número. Então, se digitar dessa forma, não vai conseguir o CEP. A letra C está correta. D. Deduz-se da figura que, se o usuário digitar no espaço para rastreamento de objetos o código início SS123 e em seguida clicar o botão buscar correspondente ao serviço, ele poderá visualizar informações sobre todos os objetos cujos códigos comecem com SS123. Claro que não, né? Esse serviço aqui de rastreamento de objetos é para que você consiga rastrear um objeto específico. E para isso você precisa do código daquele objeto. Então não é que você vai digitar algum início e você vai ter acesso ao rastreamento de todos os objetos que comecem com aquele início. Não, nada disso. Você precisa de um número, de um código específico para um objeto específico. Então, errada também a letra D. Letra E. Deduz-se da figura que, se o usuário digitar no espaço para rastreamento de objetos o código SS12345667BR e em seguida clicar o botão buscar correspondente a esse serviço, ele poderá visualizar informações sobre um objeto referente a esse código. Será? Vamos ver aqui. Veja que o código precisa ter 13 dígitos. Será que esse código aqui tem 13 dígitos? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, veja, se o usuário digitar um código com 11 dígitos, ele não vai conseguir rastrear objeto nenhum, porque o código precisa ter 13 dígitos. Dessa forma, ficamos realmente com a letra C de casa. Vamos para a questão 3. Um dos serviços prestados pelos Correios e mostrado na figura em questão é o rastreamento de objetos. Nesse serviço, rastrear significa guardar o rastro do objeto, lembrar o rastro do objeto, deixar o rastro do objeto, fazer o rastro do objeto ou pesquisar o rastro do objeto. Veja, quando você vai rastrear um objeto, o que você quer saber exatamente? Você quer saber qual caminho o objeto percorreu, né? Em que ponto desse caminho ele está, se ele já está chegando, por exemplo, à sua residência. Então, o que você quer fazer não é guardar o rastro, não é lembrar o rastro, não é deixar o rastro, nem fazer o rastro. O que você quer fazer, na verdade, é pesquisar o rastro do objeto. Você quer localizar esse objeto. Você quer seguir, na verdade, o rastro, as pistas, para saber exatamente onde ele está. Então, por isso, vamos ficar aqui com a letra E. Letra E é o nosso gabarito. Questão aqui de semântica, né? Precisamos saber o sentido de rastrear. 4. No tempo em que se andava a cavalo para entregar cartas, era preciso pôr arreios no cavalo. Ou seja, era preciso arriar-se o cavalo, arreiar o cavalo, arreiar-se no cavalo, arrear o cavalo ou arriar no cavalo. E aí? Bom, pôr arreios. Aqui do verbo, o verbo é arrear. Esse é o verbo arrear. Cuidado que existe também o verbo arriar, mas eles são diferentes. Diferentes. Arriar aqui é no sentido de, por exemplo, baixar. Baixar. Então, se eu digo, por exemplo, arriar a bandeira. Arriar a bandeira seria o quê? Baixar a bandeira. Se eu falo assim, a bateria arriou. Arriou dessa forma, a bateria arriou, ou seja, ela descarregou. Agora, arrear é pôr arreios. Pôr arreios. Selar, né? O mesmo que selar. Pôr arreios no cavalo, selar. Aí o verbo é arrear. Então, veja, podemos retirar aqui a letra A, podemos tirar a letra E e ficamos com arreiar, arreiar-se, arrear. Ó, arreiar o cavalo não, arreiar-se também não. Resposta correta, arrear.
arrear o cavalo. Letra D de dado. Ok? Texto para as questões de 5 a 8. Vamos lá. Aqui eu vou pegar o marca-texto. Cachorro se parece mesmo com criança. Vive o agora, alegra-se com o simples prazer de uma caminhada, corre, pula, brinca diariamente. Aliás, o que mais incomoda o homem no comportamento canino é a constante alegria do seu melhor amigo. Em geral, não estamos acostumados a viver 24 horas por dia de puro prazer, ainda mais quando levamos uma vida de cachorro. Sentimos-nos talvez desrespeitados pela impertinência de um contentamento desmesurado, principalmente quando algo ou alguém patrocinou-nos alguma desventura. Esse é o texto, vamos lá. A expressão do seu melhor amigo remete a um ditado popular. Assinale a opção correspondente a esse ditado. Bom, deixa eu mudar aqui, porque por enquanto não preciso marcar nada no texto. Então vamos pegar a caneta novamente. Vamos lá. Bom, então, do seu melhor amigo, aqui quem é o melhor amigo? Quem é o melhor amigo que está nas linhas 4 e 5? Veja, o que mais incomoda o homem no comportamento canino é a constante alegria do seu melhor amigo. O melhor amigo aqui é o cão. Então, veja, opa, voltei. Então, assinale a opção correspondente a esse ditado: cão que ladra não morde? Bom, isso não tem nada a ver com a expressão do seu melhor amigo. Cão picado de cobra tem medo de linguiça? Também não. Cão feroz, dono atroz? Quem não tem cão caça com gato? O cão é o melhor amigo do homem. Essa sim. Bem fácil essa, né? Bem fácil essa, porque as outras não tem nada a ver com amizade. Cão que ladra não morde, né? É aquela pessoa que faz ameaças. Eu digo isso, na verdade, para uma pessoa que faz ameaças, mas na verdade não efetua nada que ela diz que vai fazer e tal. Cão picado de cobra tem medo de linguiça, é a pessoa, né, que já sofreu alguma coisa, vai passar a ter medo de outras que sejam semelhantes, né? Então, ou seja, são expressões que não têm nada a ver com amizade. Somente a última, o cão é o melhor amigo do homem, tem a ver com a expressão do seu melhor amigo. Bem tranquila essa. De acordo com o texto, o comportamento dos cachorros evidencia que eles gostariam de ser crianças. Gente, em que momento do texto isso é falado? Isso não é falado que eles gostariam de ser como crianças, né? Cadê? Evidencia que eles gostariam de ser crianças. Não, o texto não fala isso. Revela o carinho deles pelas crianças. O texto também não fala que os cães têm carinho pelas crianças. Pode ser até que tenham, mas o texto não diz isso. Então, muito cuidado. Precisamos nos ater ao texto. Assemelha-se ao das crianças? O comportamento dos cachorros assemelha-se ao das crianças? O texto já fala sobre isso. Veja, logo aqui no início, agora sim, deixa eu pegar o marca-texto. Veja, cachorro se parece mesmo com criança. Então, sim. Então, a letra C, né? A letra C está correta. Então, veja aqui, ó, a letra C, o comportamento dos cachorros assemelha-se ao das crianças. A letra D provoca medo nas crianças, irrita as crianças, o texto não fala nada sobre isso. Questão 7. Assinale a opção correta de acordo com as ideias apresentadas no texto. A alegria das crianças é maior que a alegria dos cachorros. O texto fala isso? Não, né? Veja que o texto diz, nós já marcamos aqui até, veja, é que o cachorro se parece mesmo com criança. E se parece por quê? Porque tanto o cachorro quanto a criança vivem o agora, alegram-se com o simples prazer de uma caminhada, correm, pulam, brincam diariamente. Ou seja, o texto está dizendo que o comportamento dos cães é muito semelhante ao comportamento da criança. Aqui também diz, cadê? Não estamos acostumados. O que mais incomoda o homem no comportamento canino é a constante alegria do seu melhor amigo. Veja, mas se o cachorro se parece com a criança, então essa alegria também é encontrada na criança. Tudo que é dito a respeito do cachorro é dito a respeito da criança, porque eles se parecem. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, a alegria das crianças é maior? Não, não é maior. De acordo com o texto, é igual. Pessoas adultas são felizes só quando vivem vida de cachorro? Na verdade, o que o texto diz é o contrário. Pessoas adultas são felizes só quando vivem vida de cachorro. Na verdade, o texto diz o contrário.
Cadê? Ó, em geral, não estamos acostumados a viver 24 horas por dia de puro prazer, ainda mais quando levamos uma vida de cachorro. Aqui. Ainda mais quando levamos uma vida de cachorro, ou seja, aí é que somos infelizes. Aí é que somos infelizes. Então, de acordo com o texto, pessoas adultas são felizes só quando vivem vida de cachorro? Não, é o contrário. Elas não são felizes vivendo vida de cachorro. O adulto tem inveja da alegria das crianças. Não, o texto não fala que o adulto tenha inveja. O texto fala, veja, que não estamos acostumados. Opa, vermelho não. Marca texto amarelinho. O texto fala que nós não estamos acostumados a viver 24 horas por dia de puro prazer. Sentimos-nos talvez desrespeitados pela impertinência de um contentamento desmesurado, né? Mas ter inveja, não. O texto não fala em inveja. Opa, pulei de novo. Então tá. Opa, caneta. É mais fácil alegrar crianças que adultos? Sim, é mais fácil alegrar crianças que adultos. Isso está correto. Isso está correto por quê? Veja, por tudo isso que falamos até agora. Porque a criança vive o agora, alegra-se com o simples prazer de uma caminhada, ou seja, é mais fácil alegrar uma criança, né? Ela corre, pula, brinca diariamente, não é isso? Então, sim, é mais fácil alegrar uma criança. A criança é mais simples, ela gosta de coisas mais simples. Então, sim, correta essa. E letra E, aquilo que alegra a criança não alegra o adulto. O texto não fala isso. É claro que o que alegra a criança, em algum momento, pode alegrar o adulto também. Só que pode haver uma coincidência em algum momento. Só que, claro, as crianças se alegram com muito mais coisas, né? A criança tem aquela coisa de se deslumbrar. O adulto não se deslumbra com tanta frequência quanto a criança. A criança se deslumbra. Então, não é que aquilo que alegra a criança não alegra o adulto. Pode haver algum momento, alguma coisa que coincida, mas é claro que a criança se alegra com muito mais. Então, por isso que a letra E está errada. Questão 8. No texto, há correspondência de sentido entre, semântica aqui novamente, questão de semântica, comportamento canino e vida de cachorro. Será que existe aqui uma correspondência de sentido? O que é comportamento canino? É a forma como o cão se comporta. E vida de cachorro? A forma como o cachorro vive. Então, não tem correspondência de sentido aqui. Alegria e contentamento. Contentamento vem de contente. Contente, então contentamento, contente, alegria, alegre. Sim, aqui eles são sinônimos. Então, sinônimos. Sinônimos, alegria e contentamento. Essa aqui está correta. Constante e desmesurado. Constante é aquilo que acontece de forma permanente, de forma contínua. E desmesurado é aquilo que não se pode medir. Impertinência. Impertinência é a qualidade daquilo que é impertinente, né? Ou seja, que não tem relação com alguma coisa. E desventura. Desventura é tristeza. Nada a ver. Diariamente, todos os dias. 24 horas por dia, o dia inteiro. Não é a mesma coisa. Então, realmente, ficamos com a letra B de bola. Texto para as questões 9 e 10. Do que queremos transmitir ao que transmitimos? Aquilo que desejamos comunicar a alguém é, antes de ser dito, trabalhado em nossa mente, tornando-se uma ideia. Essa ideia é codificada em um sistema de sinais pelo qual a traduzimos para outras pessoas. O sistema de código utilizado, palavras, gestos, desenhos, etc., deve formar uma expressão que realmente transmita uma ideia. No entanto, isso nem sempre ocorre. Com alguma frequência, o que transmitimos não corresponde exatamente ao que queremos transmitir. Vamos lá. Com referência às ideias e ao emprego de palavras e expressões no texto, assinale a opção correta. A expressão essa ideia retoma o trecho antes de ser dito. Vamos ver. Cadê? Marca texto. Essa ideia, aqui está sendo dito que retoma antes de ser dito? Não, veja, essa ideia retoma ideia.
que retoma aquilo que desejamos comunicar a alguém. Porque veja, aquilo que desejamos comunicar a alguém é, antes de ser dito, trabalhado em nossa mente, tornando-se uma ideia. Essa ideia, ou seja, aquilo que desejamos comunicar a alguém, que se transforma numa ideia, essa ideia. Então, errada a letra A. Letra B. Vamos lá. Opa. No texto, as expressões sistema de sinais e sistema de código têm sentidos semelhantes. Vamos lá. Então, essa ideia é codificada em um sistema de sinais, pelo qual a traduzimos para outras pessoas. O sistema de código utilizado para quê? Para traduzir a ideia para outras pessoas. Então, o sistema de código utilizado, palavras, gestos, desenhos, etc., deve formar uma expressão que realmente transmita uma ideia. Então, sim, sistema de sinais e sistema de código, sim, têm sentidos semelhantes. Vamos marcar aqui, então, letra B de bola. De acordo com a argumentação do texto, seria coerente intitulá-lo da seguinte forma: do que o outro recebe ao que pensa que recebeu. Veja, não, é exatamente o contrário. Aqui está sendo dito que muitas vezes queremos transmitir uma ideia, né? Nós desejamos transmitir determinada mensagem e não conseguimos transmitir exatamente o que tínhamos em mente, né? Então, da forma como nós colocamos, quando nós pensamos, tem toda uma estrutura, né? Tem a mensagem ali correta, precisa, mas quando você coloca em palavras, quando você coloca no código, não sai do jeito que você imaginou. Então a mensagem não sai completa, não é exatamente aquilo que você tinha pensado em dizer. É isso, do que queremos transmitir ao que efetivamente transmitimos. E o que está sendo dito aqui é o contrário. Veja, do que o outro recebe ao que pensa que recebeu. Não tem nada a ver com o receptor, e sim com o emissor. O sentido e a correção do texto seriam mantidos se, em lugar de aquilo, fosse usado o pronome isso. Então, aqui eu poderia começar com isso? Isso que desejamos comunicar a alguém? Claro que não, né? Aquilo que desejamos comunicar a alguém, eu só usaria isso, esse, essa, se eu estivesse retomando algum elemento de forma anafórica, não é o que está acontecendo aqui. O autor do texto distancia-se do universo do leitor ao empregar a primeira pessoa do plural, como se verifica no pronome nossa e nas formas verbais desejamos, traduzimos, transmitimos e queremos. Veja, nossa se refere a nós. Desejamos, nós traduzimos, nós transmitimos, nós queremos. Dessa forma, o autor se distancia do universo do leitor quando ele emprega a primeira pessoa do plural? Claro que não. Ele se coloca no mesmo contexto que o leitor. Isso é uma forma de se aproximar do leitor e não de se distanciar. Então, por isso, nosso gabarito letra B de bola. Vamos para 10. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos caso se substituísse o trecho. Qual trecho? Comunicar a alguém por divulgar-se para um terceiro. Vamos lá. Aquilo que desejamos comunicar a alguém, ou seja, aquilo que desejamos divulgar-se a um terceiro, não pode ser substituído, né? Divulgar-se, ainda por cima, não. Tornando-se uma ideia por voltando a ser uma ideia. Tornando-se uma ideia está aqui, ó. Aquilo que desejamos comunicar a alguém é, antes de ser dito, trabalhado em nossa mente, tornando-se uma ideia, ou seja, não era uma ideia e passou a ser uma ideia. Passou a ser. É o mesmo que voltando a ser uma ideia? Claro que não. Tornando-se uma ideia, essa ideia, por tornando-se alguma ideia, a qual ideia? Totalmente errado isso aqui, né? A qual ideia? Tornando-se alguma ideia também não. Isso nem sempre ocorre, por isso nunca acontece. Não, né? Isso nem sempre quer dizer que pode acontecer. Nunca, não. E aqui também isso e aqui por isso são diferentes também. Desejamos comunicar por queremos transmitir. Sim, aqui sim.
Bom, pessoal, até agora corrigimos 10 questões. Antes de partirmos para a questão 11, eu gostaria de falar brevemente sobre o novo site do Focado no Edital. Bom, o Focado no Edital está com um novo site. Esse novo site nos oferece muito mais recursos, mais possibilidades e principalmente mais segurança. E no site, no novo site do Focado no Edital, você encontra o curso completo para os Correios. É isso mesmo, o curso completo para o concurso dos Correios. Então, não perca tempo, entre no site do Focado no Edital e comece a estudar o quanto antes. Questão 11. Etimologicamente formada das palavras gregas philos, que significa amigo, amador, e ateleis, franco, livre de qualquer encargo ou imposto, a filatelia é geralmente definida como o ato de colecionar selos, especialmente aqueles considerados raros. Mas muito mais do que um hobby, a filatelia é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte que apaixona pessoas dos mais diversos lugares do mundo. A partir do que o texto informa sobre o vocábulo filatelia, deduz-se que aquele que coleciona selos é corretamente chamado de. Bom, então aqui temos o vocábulo filatelia. Filatelia que vem de filos e ateleis. Bom, aqui de cara eu já posso retirar celotelista, que não tem nada a ver com filatelia, celeiro, né? E ficamos com filatelista, filateleiro e filatório. Bom, a resposta correta aqui é, vou pegar aqui a canetinha vermelha, filatelista. Aqui temos o sufixo ista, tá? Que diz respeito a ofício, diz respeito a ocupação, diz respeito também a filiação, adesão, alguma ideia, por exemplo, né? Alguma corrente de pensamento. Então, filatelista é a resposta correta. Vamos para a questão 12. Na questão 12, nós temos aqui uma tirinha. Vamos lá. Como você foi no teste de matemática? Me ferrei, mas só porque o tempo acabou. E o pior é que eu perdi a aposta de quem iria tirar a melhor nota para a Suzy Derkins e tive que pagar 25 centavos para ela. Mas eu enganei ela. Eu dei para ela só 3 moedinhas de 10 centavos. Ha! Eu acho que você devia estudar mais. Ah, vai começar com esse papo? Vamos lá. Assinale a opção em que a fala de Calvin, no terceiro quadrinho da tira acima, mas eu enganei ela, eu dei para ela só 3 moedinhas de 10 centavos, está reescrita de acordo com a prescrição gramatical para textos escritos. Então, quando ele fala, mas eu enganei ela, eu dei para ela só 3 moedinhas de 10 centavos, ele está usando o registro coloquial, né? É bem da oralidade mesmo, né? Nós falamos dessa forma normalmente, mas quando precisamos escrever, quando estamos em determinados contextos, precisamos usar o português padrão. E é isso, a questão fala exatamente sobre isso, variedades linguísticas. Vamos lá, como é que eu posso reescrever a frase, o período que está no enunciado para o português padrão? Vamos lá, letra A. Mas eu lhe enganei. Eu lhe enganei. Quem engana, engana alguém. Não engana a alguém. Quem engana, engana alguém. Então, eu preciso de um objeto direto. Lhe não é objeto direto. Lhe é objeto indireto. Então, errada, já posso descartar aqui a letra A. Não preciso nem ler o restante. Mas eu a enganei. A enganei, ok. Aqui eu tenho um pronome oblíquo, né, o a, que ele ocupa exatamente esse espaço aí de objeto direto. Perfeito. Mas eu enganei-a também, porque aqui o eu não é fator de próclise. Então, beleza, eu enganei-a também. Mas eu enganei-la. Enganei-la? Não. O a só vai virar lá, o só vira lo, as, las, os, lois, quando o verbo termina em R, em S ou em Z. Não é o caso aqui, então podemos descartar também. Mas eu enganei ela. Não, precisamos de um pronome oblíquo, não um pronome do caso reto. Então ficamos com B e C. Mas eu a enganei. Dei-lhe apenas 3 moedas de 10 centavos. Dei a ela, dei-lhe.
Aqui sim eu preciso de um objeto indireto. A B está correta. Mas eu enganei-a. Lhe dei. Lhe dei, não. Eu não posso começar com próclise. Não posso começar uma frase com próclise. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Beleza. 13. Tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Amo demais essa música, amo de paixão essa música, mas não vou cantar, né? Vamos lá. A palavra porque, nos versos 2 e 4, poderia ser substituída com correção gramatical e sem prejuízo para o sentido original do texto em ambas as ocorrências por. Logo, então, portanto, pois, embora. Vamos lá. Ó, ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Esse porquê é causal. Causal. Por que eu ando devagar? Porque já tive pressa. Esse é o motivo, essa é a causa, essa é a razão. Por que levo esse sorriso? Porque já chorei demais. Motivo, causa, razão. Então, o porquê é causal. Eu preciso encontrar um outro conectivo que seja igualmente causal. Logo, conectivo conclusivo. Então, não é igual. Conclusivo. Portanto, não. Então, conclusivo. Portanto, conclusivo. Pois é causal. Pois pode ser causal ou explicativo, né? Aqui pode ser causal. Veja, por que causal? Pois pode ser causal, então tá, resposta correta. Embora concessivo. Concessivo. Qual é a diferença? Bom, deixa eu marcar aqui, ó. Pois. Qual é a diferença? Algumas pessoas não conseguem entender a diferença entre o pois causal e o pois explicativo. Veja, se eu digo assim, ele deve ele deve estar dormindo. Ele deve estar dormindo, pois a luz do quarto está apagada. Está apagada. Veja, ele deve estar dormindo, pois a luz do quarto está apagada. Esse pois aqui, ele não é causal. Por que ele não é causal? Ah, veja, eu estou trazendo aqui a causa. Será que ele está dormindo porque a luz do quarto está apagada? Essa é a razão dele estar dormindo? Não, não é a razão, não é o motivo. Mas eu estou explicando. Ele deve estar dormindo, pois a luz do quarto está apagada. É uma explicação. Então, esse pois aqui, ele é explicativo. Explicativo. Mas, como eu disse, o pois pode ser causal, né? E aí ele vai substituir, nesse caso aqui, o porquê causal, tá bom? O porquê também pode ser explicativo, tá? Texto para as questões 14 e 15. A carta. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta, que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais: não sei amar na vida mais ninguém. Vamos lá. A respeito de aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. No primeiro verso, a expressão estas mal traçadas linhas é um dos complementos da forma verbal escrevo. Vamos ver. Opa, pulei. Escrevo. Escrevo o quê? Escrevo estas mal traçadas linhas. Isso aqui é o quê? Objeto direto. Quem escreve, escreve alguma coisa. Escreve alguma coisa para alguém aqui. Esse aqui é o objeto indireto. Objeto indireto. Então, escrevo o quê? Estas mal traçadas linhas.
complemento verbal, complemento do verbo escrever, objeto direto. Então, a letra A está correta. Vamos ver por que que as outras estão incorretas. As expressões meu amor e por favor exercem a função de aposto. Opa! Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Meu amor aqui é vocativo. Vocativo. Veja que isso aqui é um chamamento. É um chamamento. Vocativo. O vocativo, né, não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. É uma estrutura independente. Então, vocativo, não é aposto. E a outra palavra é... Aliás, não é palavra, é o termo, né? Por favor, a expressão por favor. Por favor. Por favor é aposto? Não. Por favor é adjunto adverbial. Opa! Adjunto adverbial, que indica gentileza. Gentileza. O que mais? Então, errada a letra B. No pedido de desculpa pelos erros, o autor da carta comete o seguinte erro: emprego da forma verbal desculpes em vez de desculpe. Será que foi um erro? Vamos ver. Espero que desculpes os meus erros. Espero que tu desculpes. Veja que aqui ele usa te. Escrevo a ti. Então, ele está se referindo a essa pessoa, né? Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do singular, tu. Então, está correto. Espero que tu desculpes. Não, não é erro, não. Os termos porque e porém estabelecem nos respectivos trechos semelhantes relações de sentido. Porque, veja, escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Esse porque é causal. Por quê que eu escrevo estas mal traçadas linhas a você? Porque veio a saudade visitar meu coração. Esse é o motivo, essa é a causa, essa é a razão. Então, esse porquê é causal. O outro é porém. Então, talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais, não sei amar na vida mais ninguém. Esse porém aqui traz a ideia de oposição. Oposição. Então, a conjunção adversativa. Então, não. Eles não estabelecem semelhantes relações de sentido. No verso 5, os vocábulos talvez e até expressam circunstâncias de tempo. Vamos ver. Deixa eu mudar a cor da caneta, que está ficando muito bagunçado ali já. Talvez. Talvez é um advérbio, mas não de tempo. Talvez é um advérbio de dúvida. Ele traz a circunstância de dúvida. E até também é advérbio. Aqui é advérbio. Cuidado que esse até não é preposição. Esse até ele tem o sentido de inclusive, né? Então ele é advérbio de inclusão. Advérbio de inclusão. É como se eu dissesse assim: talvez tu não a leias, mas quem sabe, inclusive, darás resposta imediata me chamando de meu bem. Então ele é advérbio de inclusão. Aqui eu tenho as circunstâncias de dúvida e de inclusão, e não de tempo. Não de tempo. Então, realmente, gabarito letra A. No quinto verso, o pronome a refere-se a carta, prova, afeição, resposta, saudade. Vamos lá, quinto verso. Talvez tu não a leias. Veja, nas frases desta carta, que é uma prova de afeição, nas frases desta carta, que é uma prova de afeição, talvez tu não a leias. Talvez tu não leias a carta. Então, letra A. Letra A, gabarito. 16. O que faz falta nesse armazém é uma pesquisa de mercado. Eu mesmo vou perguntar para as pessoas na rua: você compra no armazém Dom Manolo? Sim ou não? Os que responderem sim, eu anoto nessa coluna. Os que responderem não, e aí no quarto quadrinho ele fica pensando, no último quadrinho ele toma uma decisão, né? Ele pegou um porrete, né? Pelo jeito ele vai sair dando cacetada em quem disser que não.
Então, vamos lá. Considerando essa história em quadrinhos, assinale a opção correta. No último quadrinho, o personagem demonstra dúvida quanto ao procedimento que adotará para registrar as respostas de todos os entrevistados. Bom, no último quadrinho, ele demonstra dúvida? Não. Aqui ele está bem certo do que ele vai fazer se a pessoa disser que não. Aqui ele pensa um pouco. No quarto quadrinho, ele até pensa um pouco, mas aqui ele tem certeza do que ele vai fazer. Então, errada a letra A. Letra B. Entende-se da história apresentada que o personagem agirá com indiferença em relação às respostas dos entrevistados. Bom, se ele está com um porrete na mão, ele não vai agir com diferença, não. Errada a letra B. Não seriam contrariadas as normas gramaticais caso fosse inserida uma vírgula logo após a palavra armazém na frase do primeiro quadrinho. Veja, o que faz falta nesse armazém é uma pesquisa de mercado. Eu posso colocar uma vírgula aqui? Claro que não. Não posso separar os termos que estão na ordem direta, né? Então, veja, uma pesquisa de mercado é o que falta nesse armazém. Então, não posso, se estão na ordem direta, ainda que eu tenha antecipado esse elemento que faz falta nesse armazém, eu não posso colocar vírgula, tá? Então, errada a letra C. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso no segundo quadrinho fosse suprimida a preposição para. Vamos lá. Eu mesmo vou perguntar para as pessoas na rua. Será que eu posso retirar essa preposição? Eu mesmo vou perguntar às pessoas na rua. Olha, não posso, por quê? Porque o as, como está aqui, ele é somente artigo. Ele é somente artigo. E eu preciso de uma preposição. Perguntar para as pessoas. Ou perguntar às pessoas com crase. Aí sim. Mas aqui não tem crase. Então, se eu retirar o para, eu fico somente com o artigo. Eu preciso da junção do artigo com a preposição ou então do para as. Então, errada a letra D. As atitudes do personagem, representadas nos dois últimos quadrinhos, conferem humor à história. Sim, letra E, nossa alternativa correta. Agora temos mais um texto. Aqui tudo bem, sem novidades. Vivo uma experiência rica ao lado desses 50 irmãos. A cada dia aprendo a pertencer menos a mim e mais aos outros. Aqui ninguém tem direitos sobre a maioria. O que é de um é de todos. Temos o dia todo para ouvir rádio, ler, estudar, jogar buraco ou bridge, conversar. Contudo, devemos dormir antes de 1 hora e acordar antes das 9 horas da manhã. Prefiro dormir às 23 horas e levantar entre as 6h30 e 7 horas, assim aproveito melhor o dia. Com o passar do tempo, é como se tivéssemos escolhido viver dessa maneira. O organismo se adapta aos poucos e ocorrem em nós certas modificações curiosas. Depois de certo tempo de prisão, não há nada de novo a ver e tocar. Então se aguça o sentido auditivo. Qualquer ruído exterior é captado, a ponto de identificarmos a marca de um carro pelo simples barulho. Sabemos perfeitamente quando o caminhão do boião entra no presídio ou o carcereiro sobe a escada em direção às celas. O embotamento de alguns sentidos faz despertar outros. Vamos lá. Assinale a opção correta a respeito das relações gramaticais no fragmento de texto apresentado acima. A expressão dessa maneira refere-se ao que é expresso no início do segundo parágrafo do texto. Opa, vamos lá na linha 10. Dessa maneira. Refere-se ao que é expresso no início do segundo parágrafo? Veja, o início do segundo parágrafo é aqui. Com o passar do tempo, é como se tivéssemos escolhido viver dessa maneira. De que maneira? Da maneira que ele descreveu aqui em cima, no primeiro parágrafo, veja. Aqui tudo bem, sem novidades, vivo uma experiência rica, ao lado desses 50 irmãos, a cada dia aprendo a pertencer menos a mim e mais aos outros, blá, blá, blá. Então, viver dessa maneira se refere a tudo que ele mencionou antes, tudo que ele mencionou no primeiro parágrafo. Então, errada a letra A. B. Ao longo do texto, o autor emprega formas verbais na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, tais como vivo e temos.
as quais evidenciam o objetivo de narrar uma história pessoal compartilhada por muitos no contexto apresentado. Exatamente, exatamente. Ele está num presídio, né? E ele começa mesmo a falar sobre isso aqui, quando ele diz, deixa eu ver, ó, aqui ninguém tem direitos sobre a maioria, né? O que mais? O que é de um é de todos. Então, veja, quando ele usa a primeira pessoa, quando ele usa a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, ele fala exatamente, ele quer evidenciar esse contexto no qual todos eles estão inseridos vivendo uma mesma realidade. Então, letra B correta. C. Seriam prejudicadas a correção gramatical e a coerência do texto caso na linha 11 o termo em nós fosse deslocado para imediatamente após e. 11. Aqui. E ocorrem em nós certas modificações curiosas. Então, eu poderia dizer, e em nós ocorrem certas modificações curiosas. Posso, não há problema nenhum. Não haveria nenhuma mudança no sentido. Então, errada, porque aqui diz que seriam prejudicadas. Não, não seriam prejudicadas nem a correção gramatical, nem a coerência do texto. No trecho, o embotamento de alguns sentidos faz despertar outros. O substantivo embotamento significa aguçamento dos sentidos, o qual é mencionado no trecho, então se aguça o sentido auditivo. Não, embotamento é exatamente o oposto de aguçamento. Embotamento é o mesmo que enfraquecimento. Enfraquecimento. Então, veja, no texto, deixa eu ver onde isso aparece. No 13? Cadê o embotamento? Depois de certo tempo de prisão, não há nada de novo a ver e tocar. Então se aguça o sentido auditivo. Qualquer ruído exterior é captado a ponto de identificarmos a marca de um carro pelo simples barulho. Aqui. O embotamento de alguns sentidos faz despertar outros. Exatamente porque eles não veem muitas coisas novas, não podem tocar em muitas coisas novas. Um sentido é aguçado, o sentido da audição. Então, há o enfraquecimento daqueles sentidos que não são muito usados, há o embotamento desses sentidos que não são muito usados e o aguçamento do sentido que é mais usado, que é a audição. Então, errada a letra D. No trecho pertencer menos a mim e mais aos outros, estaria correto o emprego de acento indicativo de crase no a, que precede o pronome mim, visto que a forma verbal pertencer rege o complemento com ou sem a preposição a. Veja, eu posso usar crase diante de pronome? Regra geral, não. Regra geral, não posso usar crase diante de pronome, exceto em alguns casos. Há algumas exceções. Mim não é uma dessas exceções. Então, aqui, na número 17, ficamos realmente com a letra B de bola. Vamos para 18. Texto para as questões 18 e 19. Experiências vencedoras do 7º Concurso de Inovações na Gestão Pública Federal, 2002. O Escreve Cartas é uma parceria dos Correios com o governo do estado de São Paulo, estabelecida com a finalidade de implantar nas unidades do Poupa Tempo estandes onde voluntários e funcionários dos Correios e do Poupa Tempo auxiliam pessoas analfabetas a escreverem cartas. O programa teve grande aceitação da população e grande repercussão na mídia. Em menos de um ano da implantação, grande número de voluntários procurou o serviço. Pessoas carentes de diversas regiões do país receberam correspondências de familiares que moram em São Paulo, graças a essa iniciativa dos Correios e do governo estadual. Vamos lá. No trecho, em menos de um ano da implantação, grande número de voluntários procurou o serviço. A palavra voluntários refere-se, mais uma questão aqui de semântica, né? A palavra voluntários refere-se a pessoas carentes, aos Correios, ao governo do estado de São Paulo, a pessoas analfabetas ou a pessoas da população? Quem são os voluntários? São pessoas da população que dispõem de parte do seu tempo para auxiliar outrem. Então, vamos ficar aqui com a letra E, bem tranquila essa. 19. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso se substituísse receberam por recebeu.
na linha 9, vamos ver. Pessoas carentes de diversas regiões do país receberam. Eu poderia dizer que pessoas carentes recebeu? Não. Pessoas carentes recebeu? Não. Errada a letra A. Moram por mora, na 10. Receberam correspondências de familiares que moram. Familiares que moram. Eu não posso ser familiares que mora. Então, errada aqui também a B. Estabelecida por estabelecido. O Escreve Cartas é uma parceria dos Correios com o governo do estado, não, o governo do estado de São Paulo, estabelecida. É uma parceria estabelecida, não pode ser estabelecido. Errada. Onde, por no qual? Vamos ver. 3. Com a finalidade de implantar nas unidades do poupa-tempo estandes onde... Estandes... Aqui é o quê? No qual? Estandes no qual? Não, estandes nos quais. Nos quais, tudo bem. Agora, no qual, não. Errada. Procurou por procuraram? Vamos ver. Acho que se desvia a linha. 8. 8. Pessoas carentes de diversas regiões do país. Não. 8 é aqui. Em menos de um ano da implantação, grande número de voluntários procurou o serviço. Veja, grande número procurou. O sujeito aqui é grande número de voluntários. Núcleo, grande número. A concordância aqui foi feita com núcleo. Grande número procurou. Mas veja, eu tenho aqui um adjunto adverbial de voluntários. E eu posso, nesse caso, eu posso fazer a concordância com o núcleo ou eu posso fazer a concordância com o adjunto adnominal. Então, eu posso dizer grande número de voluntários procurou ou grande número de voluntários procuraram. Isso também é correto. Eu posso concordar com o adjunto adnominal. Então, a letra E está correta. Vamos lá, a letra E, correta. Por fim, a questão 20. Até bem pouco tempo atrás, coisa de 10 ou 20 anos, quando a internet não era tão popular, se recebêssemos uma carta pelos correios, nos sentimos na obrigação, por cortesia e boa educação, de respondê-la, principalmente se viesse de alguém conhecido. Hoje, com a internet, recebemos dezenas de mensagens por e-mail, de conhecidos e desconhecidos, em um volume sobre-humano, muito além de nossa capacidade de conseguir ler, entender e responder. E se antes uma carta tinha endereço certo, hoje as mensagens espalham-se em ondas, em cópias às claras ou ocultas, e a palavra privacidade parece ter perdido o significado. O mundo inteiro parece ter se tornado uma espécie de reality show, em que a intimidade fica exposta para quem quiser espiar. Vamos lá. Da leitura do texto, depreende-se que os e-mails são os causadores da perda de privacidade observada hoje em todo o mundo. São os e-mails que são os causadores da perda de privacidade? Não, né? O texto fala isso? Claro que não. O texto não fala em momento nenhum. Deixa eu ver. Hoje, com a internet, recebemos dezenas de mensagens por e-mail, de conhecidos e desconhecidos, tal. Não. Aqui não fala que os e-mails são os causadores dessa perda de privacidade, de forma nenhuma. Então, letra A errada. B. Aumentou consideravelmente nas últimas décadas, não, nas 2 últimas décadas, a quantidade de informações que circulam no mundo. Fato que está relacionado à popularização da internet. Aí sim, claro, porque se a internet se popularizou, ou seja, cada vez mais pessoas estão usando a internet, né? E essas pessoas são capazes de produzir informação, jogar informação na rede, é claro que a quantidade de informações que circulam no mundo vem aumentando, e vem aumentando consideravelmente. Letra B, correta. C. O envio de correspondência pelos correios foi extinto em razão das facilidades oferecidas pela internet. Não, não foi extinto. Se você quiser enviar uma carta hoje, você consegue, né? Claro que ninguém mais faz isso, ou quase ninguém, mas se você quiser fazer, o serviço não foi extinto de forma nenhuma.
Uma pessoa capaz de redigir muitos e-mails em um único dia mostra-se incapaz de redigir muitas cartas nesse mesmo período de tempo. Por quê? O texto diz isso? De forma nenhuma. Você pode preferir redigir e-mails, né? Mas não quer dizer que você não consiga escrever cartas, redigir cartas nesse mesmo período de tempo. De forma nenhuma, o texto não diz isso. A carta torna obrigatória a resposta do destinatário ao remetente, o que nunca ocorre ao se enviar mensagem por e-mail. De forma nenhuma, nem a carta, nem o e-mail, né? Você envia uma carta para alguém, o texto diz aqui o seguinte: nos sentimos na obrigação, nos sentíamos na obrigação, por cortesia e boa educação, de respondê-la. Mas era assim que nós nos sentíamos. Não quer dizer que nós fôssemos efetivamente obrigados. Ó, se você não responder essa carta, você vai sofrer determinada penalidade. Não, nós nos sentíamos assim. Mas, veja, a carta não torna obrigatória a resposta do destinatário ao remetente e nem o e-mail, nenhum nem outro. Você pode responder como você pode não responder a um ou ao outro. Então, ficamos realmente com a letra B de bola e corrigimos 20 questões, tá? Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar, não deixe de colocar o seu like, isso é muito importante para nós. E, principalmente, visite o site do Focado no Edital. Tenho certeza que você vai gostar da experiência de estudar conosco. Lá nós temos muito mais recursos, nossos cursos são muito mais completos. Tenho a certeza de que você vai gostar, como muitos que estão conosco gostam, aprovam, estão muito satisfeitos. Até a próxima. Tchau, tchau.